Bom, pessoal, vamos então fazer uma revisão do segundo bimestre e dos conteúdos da segunda série de Química. Começamos então, vocês receberam aí no PDF com o material no GR8, então acompanhem aí no material de vocês. Primeiro ponto que nós estudamos, primeiro ponto não, né? Mas eu organizei aí esse material, não tá na ordem das aulas, das atividades que nós tivemos, mas eu organizei numa sequência mais fácil aí de compreender todo o conteúdo que nós estudamos nesse segundo bimestre. Bom, então o primeiro ponto que a gente vai revisar é a questão do balanceamento. E aí, vou aqui só frisar que esse balanceamento das equações que nós estudamos no segundo bimestre são equações simples, tá? Balanceamento de equações simples. E aí, para quem não conseguiu entender aí como funciona o método que eu passei para vocês, que foi o método de tentativas, tem um videozinho aqui no canal que eu gravei, corrigindo um exercício que era respectivo à atividade de balanceamento de equações. Então, eu indico para você que não conseguiu entender como balancear equações simples, usando o método de tentativas que eu passei para vocês no material, eu aconselho vocês a assistirem esse vídeo. E assim, balancear uma equação é você equilibrar a quantidade lá de elementos que você tem, vou colocar aqui A mais B, né? É você equilibrar, fazer com que a quantidade de elementos que você tem no reagente seja igual à quantidade no produto. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma reação, uma equação que é simples, né? E é uma equação que está balanceada. Eu tenho um A desse lado e um A desse lado. Eu tenho um B desse lado e um B desse lado. Mas se aqui, por exemplo, eu tivesse a formação de AB2, então o que eu teria que fazer para não estar corretamente balanceado? Porque aqui eu tenho dois Bs e aqui eu tenho só um A. Aqui um A e aqui um B. Então eu teria que balancear. O que eu faço para balancear uma equação? Nós acrescentamos números aqui na frente, que eu chamo de coeficiente, para poder balancear. Então, por exemplo, aqui tem 2, então colocando um 2 aqui na frente do B, eu faço com que tenha 2 desse lado. Então, eu consigo equilibrar aí essa equação. Então, quem não conseguiu compreender, fazer lá o balanceamento das equações que eu passei para vocês, dá uma volta aí, volta nos materiais, na atividade, e assista um vídeo que eu gravei corrigindo aí a atividade de balanceamento de equações, ok? Bom, então o balanceamento é o principal ponto aí mais importante para vocês. E qualquer questão que cair, assim, uma equação química, você precisa, primeira coisa que você precisa fazer é ver se essa equação está realmente balanceada, tá? Se não tiver, balanceie. E aí, o primeiro método que a gente está usando, método de tentativas. Vamos então para o próximo ponto, que foi estudado aí, e talvez seja o ponto mais temido de muita gente que passou aí pelo ensino médio, é cálculo estequiométrico. Por que eu falo que é o mais temido? É porque você, além de dominar os conteúdos químicos, você precisa aí ter interpretação do problema. Então, pode pesar um pouquinho em relação ao cálculo estequiométrico a interpretação, entender o que o problema quer, tá? Não se preocupe, não se desespere em relação a isso, porque as questões que eu vou cobrar de vocês nas avaliações é parecido com a forma com que eu trouxe aí nas atividades, tá? Aplicação das leis ponderais. Eu trouxe para vocês, então, a gente fez uma revisão aí, e primeiro, um dos pontos que a gente precisa lembrar quando fala de cálculo estequiométrico é que se eu tenho um mol, ele equivale a 6 vezes 10 a 23 moléculas, que na CNTP equivale a 22,4 litros, e eu vou colocar aqui CNTP, porque
porque se não tiver na CNTP, você vai precisar de uma outra fórmula aí, mas vamos abranger CNTP, tá? Então fixa isso. E vai ser igual a massa atômica lá em gramas ali, tá? Então a gente precisa lembrar disso, decora esse negócio, esse esqueminha aqui, porque vai ser muito importante para vocês. E aí, depois eu coloquei as regras que a gente tem aí para poder calcular, fazer o cálculo estequiométrico. Primeiro passo. Simples, eu tenho que escrever a equação. Escreva a equação, porque vai ter alguns problemas que ele vai te dar lá quais são os compostos que está usando e ele não vai te dar essa equação escrita, então escreva essa equação. Segundo, depois que você escreveu essa equação, ou mesmo se ele já tiver te dado essa equação escrita, você vai precisar balancear os coeficientes. Então, você vai verificar se ela está corretamente balanceada. Beleza? Depois que você balanceou, você vai fazer a relação dos coeficientes com o mol, né? Com essas quantidades aqui e chegar na proporção do problema. Então, coloquei no material de vocês, tá como terceiro passo, relacionar cada coeficiente com a quantidade de mols, né? Então, isso eu vou colocar aqui só um resumão direto e relacionar aqui. Vou colocar aqui, né? Vamos colocar bem assim, quarto, esse é o quarto, e o terceiro, ele tá relacionado a esse aqui, né? A gente relacionar a quantidade lá dos coeficientes em relação a essa legendinha que eu coloquei aqui, tá? E depois você chega à proporção do problema e encontra lá a resolução. No geral, são regras de 3. Cálculos aí de regra de 3. Uma soma, né? Ou multiplicação aqui para calcular a massa molar. Então, regra de 3 é um cálculo simples. O que pega em relação a cálculo estequiométrico é você saber interpretar. E assim, primeiro de tudo, balancear corretamente a sua equação, porque às vezes a gente vai com pressa tentando resolver uma questão e esquece que às vezes ela não está balanceada e aí vai dar errado o seu cálculo, tá? Então, lembrem desses detalhes aí. Então, vamos para o próximo ponto. Próximo ponto da nossa revisão. Na verdade, não é só um ponto, né? São dois. Nós falamos sobre o processo. Vou colocar aqui, processo exotérmico e vou separar aqui processo endotérmico. Ok? Então, vamos lá. Isotérmico e endotérmico. E aí, para quem percebeu, eu coloquei no material de vocês o resumo, uma parte do resumo que eu fiz e postei lá no Instagram. Inclusive, é a última página aí do documento de vocês, para vocês terem mais fácil, né? Então, confiram lá, curtam lá no Instagram, tá aqui. Me deem um pouquinho de ibope lá no meu Instagram, tá? Então, vamos lá. Exo, que libera energia. Vou colocar aqui energia. Endo, absorve. Então, principal característica, absorve. Então, a principal diferença entre eles é que um libera energia e o outro absorve. Com isso, vou desenhar então os gráficos. Vamos lá. Gráfico de variação de entalpia. Tenho aqui o caminho, né, da reação, aqui a entalpia. E quando eu tenho um processo exotérmico, o que vai acontecer? A entalpia do reagente vai ser maior
do que a entalpia do produto. Ou seja, vou desenhar aqui de azul. A entalpia do reagente vai ser maior do que a entalpia dos produtos. Deixa eu reescrever aqui, desenhar aqui. Aí, então, você tem aqui reagente, aqui produto. Sendo a entalpia dos reagentes maior do que a dos produtos, a variação da entalpia vai ser o quê? Negativa. Vai ser menor do que zero. Então, você tem entalpia negativa, tá? E aí, a gente representa isso, diz que isso liberou energia. Então, vou colocar aqui negativo. Entalpia negativa, tá? Então, tá aqui o gráfico. Saibam identificar a diferença do processo isotérmico e endotérmico, lembrando que um libera outro absorve, como é positivo, outro é negativo, e principalmente em relação ao gráfico, tá? É importante aí. Inclusive, eu coloquei uma questão para vocês com esse gráfico. Então, aqui absorve, aqui libera, né? Aqui absorve. E aí, vamos colocar aqui o gráfico também. Você tem agora que a entalpia dos reagentes vai ser menor do que a entalpia dos produtos. Como que isso vai estar no gráfico descrito? A entalpia do reagente é menor do que a entalpia do produto. Então, você tem reagente aqui e produto. Com isso, você vai ter uma variação de entalpia positiva. Então, agora a variação de... Vou colocar em cima, igual eu fiz no outro, né? Variação de entalpia maior do que zero. Ou seja, essa variação de entalpia é positiva. Então, vamos colocar aqui positiva. Ok? Então, tá aí a diferença entre processo exotérmico e processo endotérmico. Muito importante vocês saberem diferenciar um do outro. Vamos, então, para próximo ponto aí. Próximo ponto é em relação à variação de entalpia mesmo, cálculo da variação entalpia. Bom, simples. Formulazinha que a gente precisa sempre lembrar. ΔH, que é a variação de entalpia, vai ser igual à soma da entalpia dos produtos menos a soma da entalpia dos reagentes. Ou, se você preferir, entalpia final menos a entalpia inicial, tá? Essa aqui é a forma de calcular geral aí a variação de entalpia. Só que nós estudamos também duas outras formas de calcular a variação de entalpia quando ele te dá problemas diferentes. O primeiro deles, que eu vou colocar aqui, é a lei de Hess. Bom, o que seria essa ideia? Se você tiver um processo, um processo químico que ele tem várias etapas, como que eu vou calcular, então, a variação de entalpia de todas essas etapas? Vou colocar aqui o mesmo exemplo que eu deixei lá no exercício de vocês. Então, vamos imaginar aqui uma equação. Uma reação A que forma B, que é A1, A2 é B que forma C, e A3 C que forma D. E aí, ele te diz que a reação global, eu vou colocar aqui G de global, vai ser A que forma D. Aqui, você tem uma variação 1, variação 2, variação 3. E como que eu faço para descobrir essa variação aqui total?
Ou melhor, vou colocar um G aqui, de global, tá? Variação G, de global. Como que eu vou fazer, então, para descobrir essa variação dessa reação aqui, que é a reação global? E aí, a lei de Hess me diz que a variação G é igual à soma das variações das etapas, tá? Então, tá aqui. E aí, se eu tiver 3 etapas, você vai somar as 3. Se você tiver 2, 4, 5, quantas etapas forem, você soma elas e te dá a variação total. E aí, às vezes, você vai precisar manipular a sua equação. Esqueci de analisar aqui essas etapas, né? Você tem a forma bem como que eu vou chegar aqui. Eu somo também as equações, não só que a variação. Por exemplo, se eu somar, o que que eu vou fazer aqui nesse caso? Se eu tiver um elemento que aparece no reagente e na outra equação ele aparece no produto, eu consigo cortar. Por exemplo, esse B tá aqui no reagente e esse B tá no produto, então eu consigo cortar ele. Aqui o C também. Com isso, só sobra no reagente o A e no produto D. E aí eu formo a minha reação global aqui. Então, no geral, você vai precisar manipular as equações que ele te der das etapas para você conseguir cortar e chegar na equação global, tá? Isso se vocês fizeram corretamente os exercícios lá de lei de Hess, acredito que vocês estão bem craques em relação a isso. Porque é prática, tá? Todos esses conteúdos da segunda série, que envolvem bastante cálculos aí, interpretação, é prática, tá? Então, se você não fez, refaça, faça aí os exercícios de lei de Hess, tem correção, a correção já está aí no canal, então, veja aí. Outro passo também, outra forma de calcular essa variação de entalpia é através da energia de ligação. Então, por exemplo, se eu pensar aqui numa reação, sei lá, A mais B. Opa, vou colocar A mais A igual tá lá no exemplo. A mais A que forma isso aqui. Então, você tem ali, como que eu vou calcular essa entalpia dessa reação de formação? Cada ligação ali que você tem entre elementos, você tem uma energia ali. Ou para formar aquela ligação, ou para quebrar. Então, eu representei aqui uma equação que você tem formação de um novo elemento, certo? Então, se você tem formação, você tem junção. Então, formação de uma ligação. Quando eu formo ligações, e aí você tem essa formação de ligação, ela vai acontecer no geral, e a gente vai chamar isso quando você tem uma equação assim, ela vai acontecer sempre você está formando uma coisa onde? Nos produtos. Então, essa formação lá nos produtos, a entalpia ali vai ser negativa, tá? Porque você está liberando energia para que aconteça essa formação dessa ligação. Posso ter também, ao invés da formação, a quebra. Então, se eu tiver o contrário, né? A quebra aqui dessa ligação, quebra de ligação. Então, vamos pensar aqui. Deixa eu só separar essas informações aqui, né? Você tem aqui formação e aqui quebra. Bom, o que seria a quebra? Eu quebrar, dividir essa ligação aqui. Quando eu divido, eu preciso absorver energia para que isso aconteça. Então, a entalpia aqui, ela é positiva. Então, você tem ali uma parte que é endotérmica. E isso, no geral, essa quebra vai estar acontecendo nos reagentes. Então, por isso que quando estava resolvendo lá os exercícios de energia de ligação, eu coloquei muito isso, de que nos reagentes, reagente positivo e produto negativo, tá? Então, por conta disso, essa quebra acontece no geral nos reagentes. E a formação da ligação no geral nos produtos, tá?
E aí, como que eu vou calcular, então, a variação de entalpia aqui, nesse caso? Vou colocar bem pequeno aqui, mas a variação de entalpia, então, você entende como sendo a soma disso aqui. Do que está sendo quebrado, está sendo formado. Ou, sei lá, a soma lá dos produtos e reagentes. Vai ficar como aqui? Essa fórmula aqui para energia de ligação. É a entalpia da quebra, né, que é positiva, menos a entalpia do que é negativo, que está sendo formado. Tá? Então, tá aí. Essa formulazinha tá pequena aqui na imagem, eu acredito que fica um pouco difícil de visualizar, mas tá no material de vocês, tá bom? Qualquer dúvida, é só procurar. Então, a gente encerra aqui a revisão. Vamos, então, fazer aí a resolução dos exercícios. São aí dos exercícios. Então, vamos lá. Questão 1. Diz assim: em relação à produção de fosfato de sódio por meio da reação de ácido fosfórico com excesso de hidróxido de sódio, efetue o balanceamento correto da reação. Então, letra A pede para a gente efetuar o balanceamento dessa equação aí. Bom, para balancear, vocês lembram aí do método das tentativas que eu passei para vocês, né? Então, o que a gente faria? Escolheria um elemento que aparece uma única vez no reagente, uma única vez aqui. Bom, eu tenho como opção o hidrogênio, tenho também o P, só que o P só tem fator 1, e tem o Na. No caso, o hidrogênio não, ó, o hidrogênio está aparecendo 2 vezes, o oxigênio 2 vezes, então só tem o Na. Então, eu vou pegar aqui. Aqui é 3, esse 3 passa para cá, aqui 1 passa para cá. Ok? Então, vamos conferir. Na, detalhe, aqui eu só tenho um P, né? Então, aqui só pode ser 1 também, porque um P. Então, com isso, eu consegui fechar os coeficientes aqui do reagente, falta então o produto. Então, H são 3 mais 3 dá 6. Aqui eu tenho 2, então coloco um 3 aqui que fica 6 também. Aqui, P1 é o oxigênio, 4 mais 3, 7. Aqui, 4 mais 3, 7. Fechou. Na3 e o oxigênio e hidrogênio estão balanceados corretamente, ok? Então, vamos lá para a letra B. Letra B. Qual a quantidade em gramas? Deixa eu colocar aqui. Qual a quantidade em gramas de fosfato de sódio? Então, X gramas aqui. Produzido ao se utilizar de 2,5 vezes 10 a 23 moléculas de ácido fosfórico. Então, se eu utilizar 2,5, isso, vezes 10 a 23 moléculas aqui. Então, ele quer que a gente encontre aí esse valor de gramas aqui. Bom, o que eu preciso? Vou colocar aqui em vermelho. Pela equação, pelos coeficientes estequiométricos, eu sei que aqui tem um mol. Um mol, e ele quer esse valor em moléculas, então um mol equivale a exatamente 6 vezes 10 a 23 moléculas, né? Aqui, ele quer em gramas, então eu tenho um mol aqui, então eu tenho que descobrir a massa molar de Na3PO4. Então, massa molar de Na3PO4. Então, como que ficaria aqui? Ele me deu os dados, né, na questão, ele me deu ali os dados da massa. Então, vai ser 3 vezes 23, né, 3 de Na, que é 23, mais o P é 1, 31, mais 4 vezes 16, que é do oxigênio. Isso tudo aí vai dar 164 gramas por mol. Como eu sei que é um mol, é exatamente 164 gramas aqui. Beleza? Então, lembra que a gente precisa calcular aí massa molar. Com isso, eu consigo descobrir o valor do X. Então, X vai ser igual a 2,5 vezes 10 a 23 vezes 164 sobre 6
vezes 10 a 23. Bom, 10 a 23, 10 a 23 corta. E fazendo esse cálculozinho aí, eu chego no valor aproximado de 68,3 gramas, que é o valor que consta aí no exercício de vocês como gabarito, ok? Bem tranquila essa questão, né? Bem tranquila aí. Lembrando, dúvidas é só enviar. Vocês têm a opção aí de mandar pelo Instagram, tá aqui o Instagram. Tem também a opção de deixar aí no comentário também. Mandar no GR8 ou por e-mail também, tá? Vamos lá, questão 2. Questão 2. Em 2,8 quilogramas de óxido de cálcio, também conhecido como calvígie, foi adicionada água, formando o hidróxido de cálcio, usado para pintar uma parede após a sua aplicação. Transformando-se numa camada dura pela reação química com gás carbônico existente no ar, formando carbonato de cálcio. Qual a massa de sal obtida? Então, ele tirou um texto, e aí eu já ajudei vocês em relação a essa questão, porque era uma questão que não tinha aí as equações, então eu deixei as equações. Então, só para a gente lembrar aí como é que funciona a soma dessas equações para resolver aí essa questão. Então, tá aqui as equações desse problema. CaOH2 mais CO2, que forma CaCO3 mais H2O. E aí, ó, como a gente iria achar a equação que vai resolver o problema? É através da soma dessas duas aqui. Então, consigo cortar esses dois, consigo cortar aqui a água. E aí vai sobrar, como resultado, CaO mais CO2, que forma CaCO3. E aí, o que ele me disse aí no problema? Que tinha 2,8 quilogramas de óxido de cálcio. E ele quer saber quantas gramas, qual vai ser a massa aí do sal que vai ser obtido. Essa massa aqui. Se aqui tá em quilo, vou colocar aqui em quilo também pra gente descobrir essa massa em quilo, tá? Bom, assim como nós fizemos no exercício anterior, eu preciso então descobrir a massa, só que agora é a massa dos dois. Então vamos lá, eu vou colocar aqui, já calculado, o problema te deu os valores, vou só colocar aqui já direto o valor da massa e aí você calcula direitinho, tá? CaO é 56 gramas. E aí eu vou manter 56 gramas, tá? Porque essa linha aqui vai ter a mesma unidade de medida, né? A mesma proporção aí em gramas, a linha azul em quilogramas, e aí não vai ter problema a gente fazer esse cálculo, tá? E aqui CO3, que são 100 gramas. Lembrando que aqui é por mol. E aí, como só tem um aqui, é um mol. Então, fica 100 gramas aqui. Fácil, né? Agora é só multiplicar cruzado. X vai ser igual a 2,8 vezes 100 dividido por 56, que vai ser igual a 5,38, blá, 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 blá. Que é aproximadamente aí 5 quilogramas, que é a alternativa A, tá? Então, questão 2, a alternativa certa é a letra A. Tá aí a resolução para vocês. Então, vamos agora para a questão 3. Questão 3.
Considerando a equação de formação da glicose não balanceada, então ele te deu aí a equação, atente às seguintes equações. Então ele me deu as seguintes equações. Eu vou escrever primeiro essas equações que ele me deu ali primeiro. Então, C mais O2, que forma CO2, ΔH é igual a menos 94,1, que H2 mais meio O2, que forma H2O, ΔH é igual a menos 68,3, e aqui C6H12 O6 mais 6O2, que forma 6CO2 mais 6H2O, ΔH igual a menos 673. A massa de glicose formada a partir da reação de 14,4 gramas de carbono e sua entalpia de formação em quilocal por mol serão respectivamente. Lembrando que aqui está em quilocal, não vou escrever só para a gente economizar aí espaço. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho todas as etapas que ele me deu, e para poder calcular essa quantidade, essa massa de glicose que ele pede aí, eu preciso, então, chegar nessa equação aqui, que é a primeira que ele me deu. C mais CH2, deixa eu colocar assim, C mais H2 mais O2, que forma C6H12O6. E aí, como alternativas também, eu preciso calcular também a variação de entalpia para escolher a alternativa correta, tá? Então, vamos pensar em relação a essa equação aí. Bom, primeiro detalhe é que ele me disse que essa equação não está balanceada. Se ela não está balanceada, eu preciso balancear primeiro, que é o que vai nos ajudar aqui nesse caso. Então, aqui eu tenho 6C, então eu tenho que colocar aqui um 6 para ter 6, né? Desse lado também, carbonos, e aqui 6. O H tem 12, então eu preciso colocar um 6 aqui, porque multiplicado por 2 dá 12. E aqui eu tenho 6, então eu tenho que ter 3 aqui para multiplicar e dar 6 também. Então, agora ela está corretamente balanceada. Vou colocar um aqui. Então, corretamente balanceado. Olha que legal. Se eu balancear corretamente, eu sei que aqui só tem um C6H212O6. E olha que detalhe. Essa equação aqui, o C6, dentro dessas três equações, ele tá aqui no reagente. Então, o que eu tenho que fazer? Inverter essa equação para que eu tenha a glicose, a molécula de glicose, no meu produto, tá? Então, nós vamos inverter ela. E o outro detalhe é que aqui eu tenho uma molécula e aqui uma. Então, só basta inverter essa equação. Então, vamos inverter ela aqui. Vou colocar de azul para mostrar que nós invertemos, tá? Então, fica 6 CO2 mais 6 H2O, que forma C6H12O6 mais 6O2. Se eu invertir, eu também tenho que trocar o sinal aqui. Eu tenho que inverter o sinal também da entalpia. Então, beleza. Então, vamos avaliar aqui o que é mais que a gente precisa fazer. Bom, então, tenho aqui, C6 está ok aqui. Vou precisar tirar esse oxigênio daqui, mas a gente consegue cortar aqui. E o outro detalhe é que aqui, ó, aqui eu tenho CO2 e tenho água. Sendo que no reagente da equação global não tem, então eu preciso cortar esses dois. Então, o que eu preciso fazer aqui? Se são 6 CO2, eu tenho que multiplicar essa equação todinha aqui por 6, né?
multiplicando todo mundo aqui por 6, e aí eu consigo chegar em 6CO2. E eu preciso também lembrar que eu tenho que multiplicar aqui também, tá? Variação de entalpia também preciso multiplicar. O sinal mantém negativo, dá 564,6, tá? Multiplicado tudo aí por 6. Aí, agora, eu consigo cortar, ó. CO2, CO2. Beleza? Bom, e ainda tem um H2, ó. Então, preciso também multiplicar essa equação aqui por 6, né? Aqui, multiplicando 6 por meio, dá 3. E aqui, 6. Multiplico também a variação de entalpia. Então, vamos multiplicar aqui. Mantenho o sinal negativo. Dá 409,8, tá? E aí, agora eu consigo cortar, então, a água aqui. Sobrou 6 carbonos, 6 hidrogênios. Aí, agora o oxigênio. Aqui eu tenho 9 oxigênios e aqui eu tenho 6. Então, eu consigo cortar esses 6 e sobra os 3 que eu precisava. Então, cheguei na equação correta. Vamos calcular, então, a variação de entalpia aqui. Então, fica menos 564,6 menos 409,8 mais 673. Isso tudo dá menos 301,4. Beleza? Então, a variação de entalpia aqui é menos 301,4. E aí vocês vão observar que a única alternativa aí no exercício que te dá a variação de entalpia menos 301,4 é a letra B, que é a letra correta. Mas aí a gente também tem um outro cálculo para fazer. E aí, como no nosso conteúdo também está sendo abordado cálculo estequiométrico, eu vou fazer também o outro cálculo. Então, vou apagar só essa parte aqui para a gente fazer a parte aí, calcular aí a massa que ele está pedindo que seja calculada. Então, o que ele fala? Ele quer saber a massa de glicose. Vou fazer o inverso aqui, né? Ele quer saber a massa de glicose em gramas, vou colocar tudo em cima, que vão ser formada a partir da reação de 14,4 gramas do carbono. Então, ele quer saber aí. Aí, o que eu sei? Pela minha equação, eu sei que aqui tem 6 mols de carbono. Carbono tem massa molar 12, então quando eu multiplico 6 por 12, dá 72 gramas, tá? Aqui, já estou colocando o resultado final, então 6 vezes 12, 72. Aqui a massa molar da molécula de glicose, C6H12O6, também vou colocar o resultado final. A massa molar dessa molécula inteira é 180, tá? Calculem aí, façam esses cálculos aí vocês mesmos. E aí, então, agora eu consigo calcular x. X vai ser igual a 14,4 vezes 180 dividido por 72. X vai ser igual a 36 gramas. O que nos confirma aquilo que nós já sabíamos, que a alternativa... A alternativa certa é a letra B. Quase errei aí. Porque na letra A tem 36 gramas, só que tá positiva, que é a variação de entalpia. Então, cuidado aí para vocês também não se confundirem igual eu fiz, tá? Então, vamos então para a próxima questão. Questão 4. Questão 4. A energia liberada na combustão do etanol de cana-de-açúcar pode ser considerada advinda da energia solar, uma vez que a primeira etapa para a produção do etanol é a fotossíntese, e as transformações envolvidas na produção e no uso do etanol combustível são representadas pelas seguintes equações químicas. E aí ele te deu as equações químicas, eu vou reescrevê-las aqui. Então tem lá
C6, H12, O6. Que forma 2, C2, H5, OH, mais 2, CO2. E aqui a variação de entropia é menos 70. E a de baixo, C2, H5, OH, mais 3 O2, que forma 2 CO2 mais 3 H2O. Variação de entropia menos 1235. E aí a equação global, né, que a gente deu ali no início, 6 CO2 mais 6 H2O, que forma C6 H12 O6 mais 6 O2. E ele pede, com base nessas informações, podemos afirmar que o valor da variação de entropia para a reação da fotossíntese é. Então, ele quer a variação de entropia dessas duas reações aí. Bom, vamos analisar então. Eu tenho aqui que C6H12 O6 ele precisa estar no meu produto, então eu preciso primeiro inverter essa equação aqui, para que o C6H12O6 esteja no produto. Então, vamos inverter a primeira equação. Então, deixa eu apagar aqui, vamos inverter primeiramente essa equação aqui. Então, invertendo, fica assim. 2 C2 H5 OH mais 2 CO2, que forma C6 H12 O6, ok? Se eu invertir aqui, vou reescrever mais para cima aqui. ΔH aqui era menos 70, tá? Se eu invertir, o sinal agora fica positivo. Beleza. E agora, analisando esse aqui, eu consigo, então, agora, a molécula de glicose tá no meu produto, só que eu preciso eliminar essa molécula aqui. Tá vendo? Que as duas, elas não aparecem aqui, ela não aparece no meu reagente, nem no meu produto da equação global, e as duas estão no reagente. Quando nós invertemos a primeira para poder colocar a glicose aqui, ela ficou no reagente. Então, eu preciso inverter também essa. Só que além de inverter essa, eu preciso multiplicar ela por 2, tá vendo? Que aqui são duas moléculas, então eu vou inverter essa equação e multiplicar por 2. Então, vamos lá. Inverter essa equação. Então, reescrevê-la. Invertida. Vou colocar primeiro só invertendo, né? Depois nós vamos multiplicando. Para fazer bem passo a passo aí para vocês pegarem. C2, H5, OH, mais 3 O2. Se eu invertir, o sinal também muda. Então, alterei aqui o sinal. E agora eu vou multiplicar, preciso multiplicar essa equação aqui por 2, para que eu tenha um 2 aqui e consiga cortar. Então, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, aqui 2 e aqui 6. Se eu multipliquei tudo por 2, eu também preciso multiplicar isso aqui por 2.
Então, vamos multiplicar aqui. Sinal mantém. Multiplicando, fica 2.470, tá? E agora eu consigo, então, observar aí e chegar na equação global. Então, eu consigo cortar esse com esse. Quem mais? Vamos lá. Sol. Então, aqui eu tenho 4 mais 2, 6 CO2, 6 H2O, 1 C6H12O6 e 6 O2. Então, agora é só calcular a variação de entalpia. Então, variação de entalpia vai ser igual à soma das entalpias anteriores. Então, 70 mais 2.470, que dá um valor positivo, tá? Dá 2.540 kJ por mol. A alternativa correta é a letra E. Beleza? E para encerrarmos, então vamos apagar aqui e encerrarmos essa revisão, uma questão super simples aí, que eu espero que vocês já saibam aí de cor. Vamos lá, a questão 5. Ela fala sobre a diferença de processo exotérmico e endotérmico. Ela fala assim: observe o gráfico a seguir e indica a alternativa correta. Então, vamos redesenhar aqui esse gráfico, né? Um gráfico parecido a ele, na verdade, né? Um gráfico parecido, onde você tem aqui mostrando a entalpia. Vou colocar aqui entalpia. Aqui é A, aqui é B, e aqui tá mostrando a variação de entalpia. E essa seta já te ajudou. Se a setinha tá para baixo, é porque a variação de entalpia ela é negativa, menor do que zero. Negativa. Se é negativa, ela só pode ser um processo exotérmico, tá? Então, questão certa, ele fala na letra A, o gráfico representa uma reação endotérmica, errada, é exotérmica. Letra B, que é a correta, diz, o gráfico representa uma reação exotérmica. Então, certinho aí, tá? As outras alternativas estão erradas. Então, questão 5, para finalizarmos, a alternativa B. E aí, só para lembrar vocês, eu coloquei no Instagram um resuminho do bimestre, que é um materialzinho bem resumido aí de tudo que nós falamos aí nessa revisão. Também tá no material PDF de vocês, tá? Estudem e boa prova!